Agora o NTV News, bandidos são presos após invadir loja pela terceira vez desde o fim de semana no centro da cidade. Moradora de Patos de Minas, vítima de estelionato sentimental, tem prejuízo de R$20 mil. Mãe de criança internada com queimaduras diz que filha sofreu ferimentos enquanto estava na casa da babá. O Conselho Tutelar acompanha o caso de maus-tratos que está sendo investigado pela Polícia Civil. Motorista avança a parada obrigatória e atropela motociclista na Avenida Fátima Porto. Vacinação contra a Covid com a inclusão da quarta dose será retomada nesta quarta-feira. Lagoa Formosa faz festa para comemorar o aniversário de 59 anos. Prefeitura contabiliza danos provocados na cidade após período chuvoso. Mais de 4 mil casos de Covid foram confirmados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. E a movimentação nas rodovias da região na volta para casa após o recesso de carnaval. Tem mais informações e também análise da notícia a partir de agora no NTV News. Um balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra que em apenas 3 dias da Operação Carnaval, mais de 120 motoristas foram autuados por embriaguez em Minas Gerais. Um dos focos da Operação Rodovida Carnaval 2022 é o combate à mistura álcool e direção, considerada uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa é infração gravíssima com multa de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 12 mil pessoas e aproximadamente 10 mil veículos foram fiscalizados nas rodovias em Minas nos primeiros 3 dias da folia. Na madrugada de hoje, a Polícia Militar prendeu 2 pessoas que tentavam furtar em uma loja de roupas no centro de Patos de Minas. O mesmo estabelecimento foi invadido 3 vezes desde o fim de semana. A vítima contou a nossa reportagem sobre os crimes cometidos em sua loja. A primeira vez que eles entraram foi no domingo, por volta das 8 horas da manhã. Levaram em torno de uns 20 minutos a 25 minutos para arrombar a minha porta do fundo, que é a única espaço que tem para entrar na loja, e por sinal a porta bastante reforçada, a porta de ferro, mas infelizmente tinha pequenas falhas que agora vão ser corrigidas. Na segunda-feira, de madrugada, de domingo para segunda, a 1 hora da manhã, retornaram novamente. Imaginamos que o alarme tocou na primeira entrada, mas os vizinhos não perceberam a movimentação e, como eu não fui alertado, na segunda de madrugada eles voltaram para conferir e, como a porta ainda estava arrombada, efetuaram novamente um segundo furto. Terceira vez que eles voltaram, que foi nessa madrugada de segunda para terça, eu já havia feito para eles uma cama de gato, armado para eles, como eles armaram para mim, e avisei toda a vizinhança do prédio e inclusive deixei em alerta as viaturas da Polícia Militar, que a gente tem um grupo da Rede de Comércio, e que eu acreditava que eles iriam voltar sim, e aí a gente surpreendeu eles. Os suspeitos são conhecidos do meio policial, pelas informações que eu já tive da própria Polícia Militar. A polícia chegou através deles realmente com essa armação que a gente aprontou, de imaginar que eles retornariam novamente, sem saber que a porta tinha sido consertada, até porque a entrada ela é um pouco facilitada para chegar ao fundo. E então a gente já deixou tudo pronto para que eles voltassem e a gente pudesse pegá-los. Por enquanto a gente ainda não recuperou, e a Polícia Militar está fazendo as diligências, já tem suspeitas de alguns receptadores e a gente conta aí com a competência da nossa Polícia Militar para que eu possa resgatar os meus produtos. A indignação é muito grande, Infelizmente, a lei hoje do país, ela favorece só o bandido, A gente tem pessoas, que tem várias passagens, que são o caso desses criminosos, e que ficam soltos por estarem, como diz a lei, apenas furtando. E hoje o furto é um crime que, infelizmente, não mantém o bandido dentro da cadeia, A gente espera, inclusive, das autoridades que tomam essas decisões finais, que são parte do judiciário, que tenham um bom senso
e que acatem, no caso de reincidentes de tantas vezes, né, a gente tem uma solução diferente para isso, porque a própria polícia militar, ela sofre muito, ela prende, solta, prende, e o judiciário solta, prende, o judiciário solta. Quer dizer, a própria polícia militar está sofrendo muito com essa falha da nossa lei, né? Houve um policial com o dedo quebrado, houve uma policial no qual eu percebi que parece que ela arrancou a unha dela nessa agressão, agrediu os policiais, né? Eu percebi inclusive na delegacia que os presos são extremamente respeitados e infelizmente não havia ninguém lá para perguntar para o policial, né, se ele sofreu alguma coisa, mas tinha alguém lá sim para fazer uma vistoria no bandido e para perguntar se o bandido ou algum arranhão ou qualquer hematoma que ele tivesse fosse alguma atitude terceira, né? Então infelizmente a nossa lei hoje ela favorece tanto o bandido que o policial foi esquecido na minha frente, né? Ninguém perguntou para ele se ele havia sido agredido ou se o dedo dele estava quebrado, mas tinha um cara lá sim para fazer uma vistoria no bandido e para entrevistar o bandido para que esse bandido fosse ileso para a cadeia. O motorista de uma caminhonete avançou parada obrigatória na Avenida Fátima Porto e atropelou um motociclista na tarde desta terça-feira. O acidente aconteceu bem nesse cruzamento que é bastante movimentado aqui na Avenida Fátima Porto, cruzamento com a Avenida Ivan Borges Porto, em Patos de Minas. Imagens de câmera de segurança flagraram o exato momento em que o motorista é atingido pela caminhonete. Nas imagens dá para ver que a caminhonete faz esse mesmo percurso que esse carro preto está fazendo e o motociclista via nessa mesma direção quando foi atingido na traseira. O mais impressionante é que, após ser atingido, o motociclista, ele saiu sendo arrastado juntamente com a moto, inclusive ele teve várias escoriações e bateu bem nesses pneus de contenção desse poste que há logo atrás de mim. Segundo testemunhas que presenciaram toda a ação e não quiseram gravar a entrevista, se não fosse por esses pneus, ele teria se machucado mais. A informação é que o jovem é inabilitado e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas com diversas escoriações pelo corpo. Olhando as imagens, nem dá para acreditar que o motorista ainda conseguiu se levantar após a batida. Também olhando as imagens, que são de câmera de segurança da loja onde o Rony trabalha, o jovem de 24 anos, segundo ele, viveu de novo. Foi um milagre, até porque pela condição que ele foi colidido ali com o veículo, com certeza foi o próprio Deus que conseguiu colocar as mãos sobre ele ali e livrou ele, né? Você vê o estado que ficou ali o capacete dele totalmente destruído, né? Então a gente só entende que verdadeiramente o Senhor Jesus ele existe, né? Segundo informações de testemunhas, o motorista da caminhonete teria fugido logo após bater no jovem. Minutos depois, ele foi abordado por policiais e foi preso. O motorista da caminhonete tem 63 anos, já é idoso. Ele precisou ser resgatado no local por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e foi trazido aqui para o Hospital Regional de Patos de Minas. O estado de saúde dele está sendo avaliado pelos médicos, mas segundo informação da Polícia Militar, não se sabe ainda se ele estaria embriagado ou se teria tido um mal súbito no momento do acidente, o que deve ser divulgado logo depois dos exames que podem ser feitos aqui no hospital. Depois do intervalo aqui no News, ambientalistas falam sobre manutenção de área de preservação criada após a aprovação de projeto de lei. E Lagoa Formosa faz festa para comemorar o aniversário de 59 anos. O projeto de lei aprovado na Câmara cria mecanismo de preservação de área localizada no entorno da SEASA, em Patos de Minas, né? A ideia é fomentar a educação ambiental. A ação, que contou com a participação dos órgãos municipais de meio ambiente, aconteceu no ano passado em Patos de Minas. Na época, foram plantadas cerca de 15 mudas de ipês e mais de 30 espécies nativas variadas. Plantar mudas no local tem o objetivo de promover o sombreamento ao redor da lagoa, na parte interna, além de ajudar na captação de água, que pode melhorar na recarga hídrica no local. Nesse bosque, a ideia é de plantar uma muda para cada vítima de Covid de Patos de Minas. Nós estamos fazendo também um trabalho de
jogar sementes ao vento, né? Uma bola de sementes que a gente faz e estamos soltando sementes nativas para fazer essa dispersão de sementes, porque na hora que começar a chover, a tendência é essas sementes germinarem. Um projeto de lei de autoria dos vereadores João Batista de Oliveira e João Marra, que foi aprovado em primeiro turno, fez a criação do Parque de Preservação Bosque da Memória, no município de Patos de Minas. De acordo com o documento, o presente projeto de lei visa criar mecanismos de preservação de área localizada ao entorno do CEASA em Patos de Minas. Esse tipo de ação do Poder Legislativo é muito importante, sabe? Principalmente quando é previsto verbas para que a gente tenha a implementação desses parques, né? Então a gente espera que os órgãos, né, no caso, né, a Câmara, os vereadores, se mobilizem realmente, consigam verbas para que a gente possa estar fazendo a implementação dos parques nessas áreas. Eu vejo assim como algo positivo, tá? E que pode ser assim feito um trabalho em conjunto com o IEF, com a prefeitura, né, municipal, e as ONGs e outras instituições. Além do poder público, o presidente da organização destacou a importância que as instituições de ensino têm dentro do projeto. A gente tem aí diversas instituições de ensino, né, em Patos, que pode estar auxiliando, né, também as ONGs e o poder público, né, que pode estar também aí fortalecendo esse trabalho e tendo ali naquele local uma área que vai ser assim modelo, né? Segundo especialistas, Patos de Minas já contou com dezenas de áreas preservadas verdes. Com o tempo e a mudança nas condições climáticas, muitos pontos foram degradados. O reflorestamento dessas áreas garante melhores condições hídricas ao município. Patos, por exemplo, tem várias lagoas, né, que são áreas de recarga hídrica do Rio Paranaíba, inclusive, do lençol freático, e que a gente está perdendo, né, como a Lagoa da Vargem Fria, e que está tendo uma forte ocupação, né, no entorno dela, e ela não tem vegetação, né, protegendo suas margens, e que poderia estar fazendo um trabalho de infiltração dessa água no lençol freático e que iria abastecer, então, o Rio Paranaíba, né? A cidade de Lagoa Formosa faz neste 1º de março, né, aniversário. O evento de comemoração teve celebrações e até bolos. Lagoa Formosa completou nesta terça-feira, dia 1/3, 59 anos de emancipação política e administrativa. Para comemorar tal data, foram feitas algumas celebrações. Primeiramente, foi feita uma missa de 7 às 8 da manhã. Logo após, a população se dirigiu à unidade de pronto atendimento, onde foi feita a reabertura do local. E, por fim, todos se reuniram na Lagoa d'Água, em que teve 59 bolos, em comemoração aos 59 anos de emancipação de Lagoa Formosa. Edson Machado é prefeito da cidade e ele diz sentir orgulho de ser do local. Que todas as pessoas brindam com alegria este aniversário, que é o mais importante, que é a nossa linda Lagoa Formosa. Geralda Aparecida mora na cidade desde que nasceu, há 54 anos atrás. No aniversário de 59 anos de Lagoa Formosa, ela foi marcar presença e conta como a cidade era há bastante tempo. Como a minha mãe me contava, assim, que era barro, era muita égua na cidade, né, que já chamou Lagoa das Éguas. Depois foi Lagoa Formosa, Cidade das Rosas, né? E agora continua, Lagoa Formosa. E eu achei muito bonito. Mislane Karen, de 13 anos, toca na fanfarra e foi para a festividade tocar um tarol e, assim, prestigiar Lagoa Formosa. Muito. Ela é muito linda. Parabéns para Lagoa Formosa. Na celebração, englobava também um campeonato de pesca, cujo prêmio foi de R$300. Cláudio nasceu em Carmo do Paranaíba, mas atualmente mora em Lagoa Formosa. Ele participou do desafio, mas não teve muitas expectativas.
Sou menos do que amador, não vai dar certo não. A seguir aqui no News, Prefeitura de Lagoa Formosa, que você viu aí fazendo aniversário, contabiliza danos provocados na cidade após período chuvoso. Mãe de criança internada com queimaduras diz que filha sofreu ferimentos enquanto estava na casa da babá. E Conselho Tutelar acompanha os casos de maus-tratos que está sendo investigado aí pela Polícia Civil. Você viu que agora há pouco nós mostramos aí a festa de aniversário de 59 anos de emancipação da cidade de Lagoa Formosa, né? Em meio aí a essas comemorações, a Prefeitura ainda contabiliza os danos provocados pelo período das chuvas intensas que atingiu a região. Devido às intensas chuvas, a cidade de Lagoa Formosa foi prejudicada. Sendo assim, os resultados que se tem são, entre outros, casas caindo e buracos nas vias. Edson Machado é prefeito da cidade e ele afirma que moradores foram e ainda são prejudicados com essa situação. Tanto aqui na cidade como na zona rural, tem várias moradias que foi danificada, pontes, estradas. Nós podemos ver que o nosso município está com grande dificuldade de tráfego das linhas de escola e dos produtores, dos fazendeiros em escoar a sua produção. Além disso, ele conta que tem alguns pontos específicos na cidade que têm sofrido mais com as chuvas e, por isso, precisam de mais atenção, como o bairro Bela Vista. Nós estamos no bairro Bela Vista, ali foi um local que aonde correu a terra, né, aonde saiu, as casas foram danificadas, foi no bairro Bela Vista, né, aqui de Lagoa Formosa foi nesse local. Com isso, Edson afirma que a prefeitura tem feito o possível para minimizar esses danos e resolver os problemas. Nós temos buscado, junto ao governo do estado, agora junto à União, fazendo tudo o que foi pedido para nós, buscando de forma equilibrada. Tivemos em Brasília, lá em Brasília nós conversamos muito, estão fazendo o que tem que ser feito dentro daquilo que eles pediram. Esperamos que dentro de pouco tempo possamos estar dando um respaldo melhor para as pessoas que ali naquelas casas se residem. Uma menina com apenas 3 anos de idade foi hospitalizada após sofrer diversas queimaduras. Segundo a família, o fato teria ocorrido enquanto a criança estava na casa da babá. É uma situação muito delicada que teria acontecido agora, nessa última sexta-feira, aqui em Patos de Minas. A mãe da criança, de 3 anos, foi buscar ela na casa da babá, por volta das 4 horas da tarde. Chegando lá, ela pegou o bebê, que já estava com muitas marcas no corpo, pomada nos pés, e levou para casa. Em primeiro momento, ela ficou bastante desconfiada com essa situação. Ela não teria entregado a criança dessa maneira. Chegando em casa, foi que a Priscila, que vai começar com a nossa reportagem agora, notou uma situação muito triste, que é o bumbum da criança queimado, as mãos. Na sua casa, o que você viu? Quando eu olhei, né, eu vi a mãozinha dela, o bumbum dela queimado. Eu falei, não tem condições. Aí eu já fui direto para a UPA, né? Aí eles falaram assim, não, a queimadura do pé dela foi muito queimado, a gente vai te transferir para o regional, porque é lá que eles vão acompanhar direito. Foi quando eu vim para cá. Aqui no hospital, o médico desconfiou também? Foi, desconfiou, falou para mim fazer o boletim de ocorrência, só que minha menina não relatava, a babá não relatou muita coisa, estava dúvida ainda para mim. Você perguntou para a babá o que tinha acontecido? Perguntei, ela falou assim, porque o sol estava quente e que os meninos estavam brincando, inclusive um do dela também tinha machucado, que tinha uns barras de ferro que minha menina tinha pisado por causa do calor do sol mesmo. Não convenceu? Não me convenceu, mas peguei minha criança e segui para casa. Qual foi o sentimento de mãe naquele momento ouvindo isso da babá? Foi raiva, porque em momento nenhum não me convenceu, mas eu fiquei calada, aí eu falei, vou procurar médico, porque Lesa vai me identificar se foi ferro ou se não. Aí meu desespero de mãe só foi atendimento para ela. Chegando em casa, você viu a situação do bumbum, estava bastante queimado, e a situação era mais grave do que você imaginava? Mais grave do que eu imaginava, porque quando ela pediu para fazer xixi, ela não deu conta, porque no fazer xixi, né, cai, aí arde. Aí eu falei assim, não, mamãe vai cuidar de você. Você teve mais certeza ainda quando a criança não
estava querendo mais ir para a casa da babá. Eu tive certeza no outro dia que ela me levantou, mamãe, eu vou para a casa da mulher? Eu falei assim, por quê, filha? Ela falou assim, aquela mulher é muito mal, foi ela que me queimou. Aí eu peguei meu telefone e comecei a gravar ela falando. Aí eu falei, você tem certeza, filha? Tem, ela não me ama. Eu não sei por que ela não me ama. Então eu tenho certeza, toda pessoa que conversa com ela, ela fala a mesma coisa, que foi a mulher. Fala que relata que foi com ferro de roupa, não foi com ferro, igual ela fala que estava exposto ao sol, o calor. Tá com medo agora de deixar com outra pessoa? Eu tenho medo, eu não tenho coragem de deixar mais outra pessoa, não. Agora, para mim, acabou meu sonho de trabalhar, construir um futuro melhor para ela. Nós também ouvimos o Conselho Tutelar de Patos de Minas, que foi acionado aqui no Hospital Regional pela médica de plantão e que registrou um boletim de ocorrência contra a babá pelo crime de maus tratos. Vamos ouvir. No sábado de manhã, a assistência social do Hospital Regional entrou em contato conosco, a gente deslocou até o Hospital Regional para estar vendo a situação. Pude conversar com a mãe, ouvir a criança também. Após ouvir os relatos de ambas, eu acionei a Polícia Militar para a gente estar lavrando o boletim de ocorrência e registrando a situação. O que se alega por parte da genitora e por parte da criança é que a babá, como há relatos da ocorrência, que a babá queimou a criança com um ferro. A gente não sabe precisar qual o objeto que causou essas queimaduras, mas há uma marca em V de queimadura nas nádegas da criança que nos leva a entender que pode ser um possível ferro de passar. A gente, após lavrar a ocorrência no Hospital Regional, a gente se deslocou até a residência dela, porque havia relatos que ela também havia um filho com queimaduras. Chegando lá, a gente pôde verificar todos os 4 filhos delas e nenhum deles apresentava nenhuma queimadura. Ela nega de todas as formas que o crime ia ocorrer de forma dolosa, mas sim que possa ter ocorrido de forma culposa, porque segundo ela, a criança estava brincando lá fora enquanto ela cuidava de seu filho de 8 meses, a criança se queimou, nos ferros que estavam expostos ao sol lá no seu quintal. A situação que não é tão comum e também tem a negativa aí dessa babá dizendo que não maltratou, ela deu a versão dela dizendo que não maltratou, deve agora ser investigada pela Polícia Civil de Patos de Minas, que vai abrir um inquérito para esse crime. Daqui a pouco aqui no News, você confere a análise da notícia. Mais de 4 mil casos de Covid foram confirmados em Minas nas últimas 24 horas. Vacinação contra a Covid com a inclusão da 4ª dose será retomada nesta quarta-feira em Patos de Minas. Com a inclusão da 4ª dose, da 4ª imunização contra a Covid-19, a vacinação em Patos de Minas será retomada nesta quarta-feira. De acordo com o calendário vacinal publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, serão vacinados amanhã com a 4ª dose os imunossuprimidos que receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses. Também nesta quarta, recebem a 3ª dose aqueles que foram vacinados com a 2ª dose da AstraZeneca, Pfizer e Coronavac até 24 de outubro de 2021. No mesmo dia, o reforço da Janssen será aplicado para quem se vacinou com a dose única até 30 de setembro do ano passado. Serão aplicadas também a 2ª dose da AstraZeneca para os vacinados há pelo menos 8 semanas. A 2ª dose da Pfizer será aplicada nesta quarta em adolescentes com 12 anos ou mais, vacinados há pelo menos 21 dias. Ainda conforme o calendário, podem ser vacinados amanhã com a 1ª dose pessoas com 12 anos completos ou mais. As aplicações serão realizadas de 7h30 às 18h30 nas unidades dos bairros Itamaraty, Nova Floresta, Padre Eustáquio e Sebastião Amorim, enquanto nas demais unidades a imunização ocorre de 7h30 às 16h30. A gente começa falando, então, a nossa análise da notícia de hoje, falando sobre imunização, falando sobre vacinação e a inclusão da 4ª dose para os imunossuprimidos. Aqui em Patos de Minas, eu estou com o Gui Boaventura nessa noite de terça-feira. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, essa questão da necessidade da vacina para quem tem problema com imunização, para quem tem problema, o organismo tem problema de gerar essa imunização, mesmo a partir da vacina, que são os imunossuprimidos, são pessoas que, por exemplo, fizeram transplante, e para que o transplante dê certo, para que o seu organismo não rejeite aquele órgão estranho que tá dentro dele,
é preciso baixar o nível da imunidade da pessoa. Então, é preciso achar um equilíbrio aí. Se tem que aplicar a quarta dose, é claro que tem que aplicar. Eu acho que a quarta dose ela vai chegar aí logo, logo para todo mundo. E a gente está precisando dar um pontapé para frente aí nessa pandemia o mais rápido possível. Nós não estamos fazendo isso, né? Muito pelo contrário. Nós estamos aí falando de pandemia numa época de carnaval e o carnaval comendo solto aí na rua. Eu acho que cada um sabe aonde coloca o pé, né? Mas é muito perigoso. Então as pessoas têm que, pelo menos, correr atrás dessa vacinação. E há uma expectativa, inclusive, de especialistas, Odaí, de que logo após o carnaval tenhamos aí um crescimento do número de contágio da doença, né? Então, o que se espera? Tomara que tenha só o aumento no contágio, que o número de mortes continue sendo reduzido, apesar de que o Brasil continua registrando números altos, entre 800 e 1.000 mortes por dia. É muita coisa ainda para uma doença matar no Brasil. E uma doença como essa, que ela pode ser evitada. E aí o protocolo do Estado, ele não proíbe mais esses eventos grandes, embora as prefeituras não tenham aí fomentado, né, feito gastos aí com o carnaval nas ruas, eles acontecem em áreas privadas, como Belo Horizonte, que é um grande exemplo. O Calil disse hoje, inclusive, que não tinha a menor condição de fiscalizar as pessoas na rua, uma vez que aí, mesmo com a prefeitura não fomentando, não autorizando, as pessoas estavam indo para a rua e estavam se aglomerando, além daquelas que estavam indo para os locais fechados. Há até um certo desejo, um certo gosto, Odaí, pelo desafio à regra, né? O ser humano tem isso, né? Sim. Principalmente as pessoas mais jovens, de desafiar essa regra. Não, eu vou porque comigo não tem problema. Eu vejo gente, inclusive, que discute isso com a gente. Você defende a vacina? Eu defendo que cada um se proteja da melhor maneira possível, né? E você se protegendo, você está respeitando o outro também. Nós estamos vivendo num mundo tão difícil da chamada convivência. Hoje o tal do politicamente correto, deixa todo mundo estressado. Você fala uma frasezinha, é interpretado de outra maneira, está todo mundo, parece que com os nervos à flor da pele. E essa situação aí, né, que nós estamos vivendo em relação à pandemia, que você não entende, uma corrente querendo se livrar da pandemia, a outra dizendo que não existe nada disso. Mas é uns negócios assim que você não tem como entender esse tipo de coisa, enfim, mas nós temos que passar por isso aí e nós vamos passar por isso aí. Agora, as pessoas têm que entender que é preciso se prevenir. Esses dias eu fui abordado por uma pessoa que não se importa com vacina e não quer se importar com vacina, e ela me disse o seguinte: morre muito mais gente de doenças, de câncer no Brasil do que... Poxa, mas o câncer, você não tem como evitar a maioria dos cânceres. E o coronavírus, a Covid, você tem como evitar, né? Aliás, o grande remédio para a Covid, o grande combate à Covid está na prevenção. O câncer também, sabemos que temos cânceres provocados por tabagismo, por sedentarismo, por um punhado de coisa aí, que esses tipos de cânceres podem ser evitados, mas existem aqueles que não podem ser evitados, né? Que eles aparecem do nada e não tem explicação nenhuma e ponto final. Agora, a Covid-19, ela tem como ser evitada. Como se evita? Não aglomerando, usando máscara, usando álcool gel, se vacinando. É preciso se vacinar. E está aí comprovado que com o crescente número de vacinados, foi decrescente o número de mortes nesse país. Então é complicado isso aí, é apenas você olhar os números, e isso é um pouco meio que matemático, né? Olha a matemática da situação e estamos conversados. Pois é, ainda sobre esse assunto, Gui,
O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado nesta terça-feira, mostra que Minas Gerais confirmou 4.112 novos casos de Covid nas últimas 24 horas, né? O boletim está aí na tela. De acordo com os dados, mais 2 óbitos foram registrados, também no intervalo de um dia, né? Agora são 59.647 mortes em decorrência da Covid-19 entre os mineiros. Já os recuperados somam mais de 3 milhões de pessoas que conseguiram se curar. Lembrando que não temos os dados do município de Patos de Minas. A última atualização que a gente teve foi na sexta-feira, porque segunda e terça, ontem e hoje, foi decretado ponto facultativo e por isso não foi atualizado casos e também não foi atualizada a ocupação de leitos ou óbitos em Patos de Minas. Já dizia a dona Irã Barbosa, né, da Divide isso, né, nós temos uma subnotificação, né, o da Divide isso é devido a isso, sim, só para esclarecer. Né, mas devido a isso, nós temos uma subnotificação no estado inteiro. Então, esses números são só uma amostragem do que pode ter acontecido no estado. E nós veremos isso ser regularizado a partir de amanhã. E amanhã até meio-dia ainda é feriado no Brasil. Quarta-feira de cinzas, né? Ainda é feriado. E há quem diga, inclusive, que o ano só começa amanhã após o meio-dia, né, Gui? Vamos fazer uma parada rápida aqui, depois do intervalo a gente fala da movimentação nas rodovias da região nessa volta para casa após o recesso de carnaval. Você vai ver que moradores de Lagoa Formosa reclamam que vazamentos na rede de esgoto estão danificando a estrutura de residências. E mulher vítima de estelionato sentimental tem prejuízo de R$20 mil em Patos de Minas. Final do recesso de carnaval e muita gente pega estrada de volta para casa. A gente vai saber como é que está a movimentação, né, de veículos em Patos de Minas, que naturalmente vai aumentando aí nas rodovias que cortam a região. Oi, Odair. Pois é, nós falamos aqui da MG 354. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, neste feriado de carnaval, a movimentação de veículos por aqui foi inferior, relacionados aí ao mesmo período dos últimos anos. Ainda segundo as informações da PRE, não houve registro de motoristas que foram flagrados após fazer o uso de bebidas alcoólicas. Ainda apenas um acidente foi registrado com vítima fatal. Esse aconteceu na BR-352, que teve como vítima uma criança de 8 anos de idade. A polícia segue atenta com pontos de fiscalizações. Se tem a expectativa de que a movimentação aumente ainda na noite dessa terça-feira e amanhã até às 12 horas. Matheus Borges para o estúdio do MTV News. É com você. Obrigado, Matheus Borges. Essa movimentação é a partir de agora, né? Nesse início de noite, madrugada, e amanhã as rodovias ficam mais movimentadas. Aqui, por esse lado da 354, provavelmente não muito, porque ela está com interdições, está com desvios, mas a rodovia federal, que é a 365, e as outras que cortam a região, né, que estão aí desinterditadas, que não tem problemas com desvios, elas recebem uma movimentação muito grande nessa volta, né? Mesmo porque, por exemplo, para acessar o litoral pela 381 está muito difícil. Sim. Né? Que a que vai para Vitória, vai para o Espírito Santo, por ali está muito difícil porque tem alguns trechos interrompidos ali. Nós temos a 365 que dá acesso ao litoral, mesmo entrando por aqui, você desce pela 040, entra para Curvelo, naquela região, ou passa pela sua terra, ali, sim, norte de Minas e tal, e acessa o sul da Bahia. Então nós devemos ter um movimento considerável, mesmo porque nós teremos também o aumento, Odair e telespectador, dos caminhões que voltam a rodar, né? Sim. Acabou o feriado. Né? Quem estava em casa ou quem estava esperando o feriado passar para voltar, porque existem rodovias no Brasil que o caminhão não pode transitar carregado em determinadas horas do dia durante, por exemplo, um feriado, de acordo com a lei, de acordo com a regra. Então eles esperam aí acabar o feriado até para voltar para casa. Mas o Brasil volta a andar nessa quarta-feira, né? E isso tem aí um aumento considerável no trânsito, no tráfego nas nossas rodovias. Brasil. Aqui na nossa região, a 365 é a mais pesada. O Brasil volta a andar em meio a muitas rodovias danificadas, né? Com dificuldades, né, para passar. Sim, nós temos rodovias aí, é preciso, quem vai pegar a estrada, sempre é preciso tomar muito cuidado,
porque existem armadilhas nas rodovias, como a que nós mostramos ontem aqui, e eu mostrei no programa hoje, a respeito da 365 ali na curva dos Moreiras. Aquilo ali é uma armadilha que a gente está aqui com o coração na mão e ninguém toma nenhuma providência. Não vai tomar com a armadilha daquela ali, não vai tomar com um buraco na pista, ninguém está nem aí, sabe saber se precisa uma sinalização desse buraco na pista ou não precisa. O motorista, né, quem está na rodovia que se dane. Muitas armadilhas disso aí, você tem que sair da sua casa para viajar ou de volta para sua casa, tem que entender que as rodovias estão cheias de buracos, né, por causa das chuvas. E temos rodovias, inclusive, que essa 230, que sai de Serra Negra, acho que é 230 mesmo, que sai de Serra Negra e vai para Rio Paraná, ela está completamente destruída. Né? Então, as pessoas que passam por essas rodovias têm que tomar muito cuidado para não ter a surpresa na frente de ter um buraco, quebrar uma roda do carro, furar um pneu, provocar um acidente. Tem que ter muito cuidado, parcimônia. Tem que ter paciência quando estiver na rodovia, transitando pela rodovia. Muita calma, né, nessa volta para casa. Ô Gui, você sabe o que é estelionato emocional? A prática na qual a vítima é induzida a entregar bens e valores com a promessa de relação amorosa tem se tornado cada vez mais comum e a gente vai mostrar um caso agora. Estelionato amoroso. Esse é o nome do crime retratado pelo documentário O Golpista do Tinder, da Netflix, que se tornou a primeira produção do gênero a liderar os filmes mais vistos da plataforma de streaming em todo o mundo. Também chamado de estelionato sentimental, o golpe acontece quando o autor se vale da confiança conquistada em um relacionamento amoroso para obter a vantagem financeira às custas da vítima. A mulher que você vai ouvir agora viveu quase a mesma história. Ela conta que conheceu o rapaz pessoalmente, mas a conquista foi pela internet. O príncipe encantado já tinha ganhado o coração da mulher apaixonada. Foi num evento que a gente se conheceu e ele pegou meu contato e começou a mandar mensagem, queria me conhecer e tal. Ele, né, soube através de terceiros quem eu era, né, uma pessoa assim super independente. E ele começou a mandar mensagem, queria me conhecer e a gente se conheceu, se encontrou várias vezes. E só que assim, eu achei que eu estava vivendo um conto de fadas. Verdadeiro assim, eu me senti uma princesa, sabe? É inexplicável como a forma que ele me tratava. É da índole dessas pessoas, né, fazer isso. No primeiro momento, né, ele trata a gente como uma deusa para depois dar o golpe. No documentário da Netflix, o galã se passava por um filho de um empresário bilionário. Ele gastava valores extraordinários para fazer suas vítimas confiarem em sua condição financeira e então pedir altos empréstimos, alegando que o valor seria devolvido em breve. Assim como o golpista do Tinder, o suspeito patense era bastante manipulador. Ele sempre pedia dinheiro emprestado à vítima com a proposta de que logo a pagaria. Ele sempre reclamava muito que o dinheiro dele não sobrava para pagar as contas e que toda vez que a gente saía, ele sempre tinha desculpa. Esqueci minha carteira esqueci meu cartão, essas coisas. Eu fui percebendo aí. Aí, a primeira vez que eu percebi mesmo foi um dia que ele estava com problema, diz ele, de estômago e que não tinha dinheiro para comprar remédio. Se eu podia emprestar para ele. Até para comprar um carro, o golpista pediu dinheiro à vítima. Valores menores foi um longo tempo. Até que o dia que ele sabia, né, que eu tinha um dinheiro guardado, que era para realizar uma cirurgia que eu queria. Aí ele falou assim, me empresta esse dinheiro até 5 de janeiro. Eu vou receber férias, 13º, um punhado de coisas lá. E eu te pago no dia 5 de janeiro, que seria no janeiro da frente. Aí eu, como uma boba, né, acreditei, porque eu acreditava nele. Em tudo que ele me falava, eu acreditava. Tudo. Aí eu emprestei. A vítima perdeu mais de R$20 mil em 7 meses de relacionamento. Um crime que poderia ter sido evitado, segundo a polícia. Não é fácil. A linha entre o estelionato sentimental e a relação natural dos seres humanos ela é muito tênue.
normalmente deve se desconfiar de uma pessoa pedindo muito dinheiro, criando uma história de que está com problemas financeiros, que quer montar empresas, sem que você conheça a vida pregressa dessa pessoa. Então, ao se relacionamentos que estão iniciando, é importante conhecer o círculo de amizade dessas pessoas, conhecer a história pregressa dessa pessoa, ver se essa pessoa realmente está passando por uma dificuldade financeira ou, se não, se essa pessoa apenas está utilizando desses argumentos para conseguir angariar a confiança da vítima e subtrair e pegar o seu dinheiro para estelionatário. Assim como as vítimas do golpista do Tinder, a nossa entrevistada ainda encontra forças para superar o trauma causado por um falso amor e cobrir os prejuízos deixados pelo golpista. Quando eu cheguei na ponte, eu falei, eu vou pular, eu não quero mais viver, porque além de eu ter perdido a pessoa que eu estava assim, apaixonada, gostava, eu perdi meu dinheiro, que era um dinheiro suado. Só que aí eu parei pra pensei, gente, não é justo eu fazer minha família toda sofrer por conta de uma pessoa. Aí resolvi a lutar contra essa dor, que foi uma dor insuportável. Tá sendo até hoje. Eu não vivo. Agora vai fazer 3 anos, eu não vivo. Sabe? Porque todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é nisso. E é um crime que tem sido bastante recorrente, tem ocorrido bastante, principalmente com pessoas se conhecendo via internet, né? No caso dela, ela chegou a conhecer a pessoa pessoalmente, teve ali uma convivência, mas isso tem ocorrido muito, né, Gui? Olha, existem algumas coisas que a gente precisa observar nisso aí, Odair e telespectador. Primeiro é o seguinte, você já deve ter ouvido, Odair, a seguinte frase: eu vivi com essa pessoa uma vida inteira e não a conhecia. Sim, sim. Existem essas surpresas em muitos relacionamentos, né? E existe também uma observação para agora, para os tempos de agora, que em função das redes sociais, em função das pessoas viverem no telefone, elas estão restringindo cada vez mais e a questão da solidão está aumentando entre a população. As pessoas estão mais solitárias, as pessoas diminuem muito o seu círculo de amizade, mas quando eu estou falando amizade é de relacionamento sincero, né, de amigo ou amoroso, ou seja lá de que jeito for. Mas isso tem diminuído, tanto é que as pessoas têm procurado muito nesses sites aí, inclusive o repórter, o Rafael, falou de um deles aí, recorrendo a esses sites de amizade ou de namoro e tal, para resolver o problema da sua falta de companhia, né? Resolvendo o seu problema de solidão. E aí as pessoas acham um estelionatário pela frente. Ele é extremamente habilidoso, ele é paciente e ele é sedutor. Quando é esse sentimental aí, ele é um sedutor contumaz. Então ele age com muita habilidade e acaba tirando da vítima aquilo que ele quer, que é o seu dinheiro. Primeiro ele se faz confiar, se faz confiável para outra pessoa e depois dá o golpe. E ele às vezes, e muitas vezes, e não raramente muitas vezes, ele dá o golpe várias vezes seguidos na pessoa. Então é um negócio assim que precisa é um novo tipo de crime que está sendo usado, ou estão usando a internet para aplicar esse novo tipo de crime. Isso precisa ser observado pelos legisladores, né? Eles precisam de entender que precisam fazer novas leis. Nós precisamos de nos aprimorar no combate a esse tipo de crime, punindo inclusive com mais severidade, para não deixar uma vítima dessa aí, ó. Essa aí é uma vítima para o resto da vida, porque ela vai levar o estelionato sentimental e o estelionato do dinheiro. Ela perdeu o dinheiro e perdeu a questão do sentimento dela. Lesada em dois sentidos, né?
Ô Gui, vamos agora, a gente vai mostrar que tem reclamação que lá da cidade de Lagoa Formosa, né, onde alguns moradores tiveram que deixar residências por causa do risco de desabamento de imóveis. Esse problema estaria sendo causado pela rede de esgoto. Noraldino Ferreira é morador de Lagoa Formosa e ele conta que a casa dele está totalmente comprometida devido a um esgoto próximo ao local. Segundo ele, o fato faz com que a região embaixo da casa fique úmida e isso colaborou para que 2 pavimentos da casa dele caíssem. Além disso, o homem afirma que também chegou a procurar a justiça, visto que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto não quis entrar em acordo. Nesse meio tempo, eu procurei a presidente do SAI na época. Ela simplesmente falou para mim que não tinha como acordar nada, não tinha acordo. O advogado, porém, falou que tinha que ser judicial. Porém, eu acionei a justiça, né? E nesse meio tempo, eu estou pagando aluguel, porque a minha casa ficou fechada, porque até o momento a Defesa Civil falou assim, Noraldino, acompanhado pelo Tenente Fernandes, sua casa não tem condições de moradia. Noraldino conta que ele foi um dos primeiros moradores a ser atingido pelos danos do esgoto, mas agora, além dele, outras pessoas também estão com as casas comprometidas. Não só como a minha, como a da Gasparina, a da Zeninha, que estava do outro lado, também já estava apresentando fissuras, a da Dona Badia, que era uma área lá embaixo que tinha como passar caminhão, maquinário, essas coisas, tudo, inclusive para fazer a rede ali. Quando eles cortaram a primeira vez, que a rede era antiga, abriram a rede nova, com um barranco mais ou menos de 2 metros, cortando o natural, né? O nativo. Então, com esse negócio que teve, como a rede rompeu de novo, foi lavando. E claro que você tem uma movimentação de uma rede de esgoto de 60 milímetros, que é a manilha, né? Correndo 24 horas, se ela não tiver encanada, é claro que ela vai lavar a terra, vai lavar a terra da raiz. O guarda municipal entrou com um processo há 2 anos, mas até agora não teve retorno. Por isso, ele e os moradores da região pedem encarecidamente um posicionamento das autoridades. O que tinha que ser feito mais rápido, que era o desvio dessa água, e tentar fazer uma contenção mais rápido, para salvar essas outras casas aqui, né? Porque aqui era uma casa que estava sendo prejudicada no início, aí depois foi essa da Gasparina, que ela entrou também em judicial, porque ela foi lá pedir acordo, também não deu, porém o advogado dela é outro, e essas daqui não tinha tido problema. Se faz o serviço na época, né, se a prefeitura empenha, porque eu acredito que a prefeitura estava sabendo dessa ocorrência que eu fiz, desse processo judicial que eu tive que entrar, né? Porque não é fácil você construir uma coisa e perder de um dia para o outro. Mas, a princípio, já tinha que ter vindo um engenheiro aqui, um geólogo, já ver o que tem que fazer, já tomar uma medida, porque a casa deles aqui, se não tomar uma medida, vai fazer igual a nossa. Edson Machado é prefeito da cidade de Lagoa Formosa e ele conta que já sabia da situação. Além disso, afirma que resolverá o problema. O corrimento da terra fez com que aquele esgoto arrebentasse. Então lá hoje está aberto, a céu aberto, precisa de ser arrumado, precisa de ser resolvido. Mas eu não posso mandar material humano para lá no momento que está, enquanto a água não escorre uma parte, né? Porque corre o risco de vidas, né? Então temos que aguardar os acontecimentos, aguardar o cessamento da chuva, que já tem uma semana que cessou. Então a gente espera que tão logo aquela água ali para de correr, as nascentes que estão nascendo lá para de correr, nós vamos resolver aqui lá, junto ao SAI, vai ser resolvido de uma maneira que a gente espera com segurança. É justamente o que os moradores querem, né? Que isso seja resolvido para que aquela área possa ter segurança e para que eles possam ser ressarcidos, porque acabou ali, né, com o imóvel completamente. Bom, tem algumas coisas que precisam ser observadas aí. Primeiro, ali não é simplesmente ir lá e retirar o esgoto ou consertar a rede de esgoto. Não é só isso. Ali é uma região que não poderia ter construído casas ali. A prefeitura permitiu isso. Foi em outras épocas. Não importa em que época o problema é dessa administração. Hoje o problema é dessa administração, da administração do Didi.
Ali é uma área de nascente. Existem muitas nascentes e tem uma nascente ali perene. Ela nunca secou, que é chamado olhão d'água, que tem por ali, onde eu vi muita gente indo lá para lavar roupa e etc. Hoje até fizeram uma coisa, tem uma coisa mais lógica que foi feita lá, que fizeram um tipo de um chafariz ali para proteger o olhão d'água. Mas acontece que esse problema aí, ó, é um problema da administração pública. Esse problema não é um problema do povo. E o que o povo quer, prefeito, é que o senhor seja proativo. O que custa chamar esse pessoal e assumir o que a prefeitura tem que assumir, se tem que assumir, se é regra, se é lei, se está na lei, assume isso aí e entra em acordo com esses moradores. Quem tem que sair de lá, a prefeitura arruma uma casa para essas pessoas morarem, até por uma questão de segurança, né? Porque a prefeitura é responsável por isso. Ali tem, dando prejuízo para os outros, uma rede de esgoto. Ali tem uma rede pública de esgoto que está dando prejuízo para os outros e está destruindo casas. Então é preciso que se chame esse pessoal e converse, prefeito. As pessoas têm reclamado muito isso, que não tem com quem conversar na prefeitura, porque quem resolve é só o prefeito, e o prefeito muitas vezes não dá atenção para esse tipo de coisa, minimizando, dizendo inclusive o que ele disse aí, que é em relação porque a água é que escorreu a terra e arrebentou a rede. Não, a rede de esgoto arrebentou e está provocando esse desastre aí. É preciso chamar essas pessoas, sentar numa mesa e conversar, resolver o problema, porque senão esse estresse vai parar longe. Muito bem. O Gui, mudando de assunto, para fechar a nossa edição de hoje, a gente fala novamente dos festejos carnavalescos, né? Terça-feira de carnaval, quarto e último dia da festa de Momo, e os foliões em Patos e Minas não arredaram o pé e curtem até o último momento. Quem acompanha tudo de pertinho é o repórter Matheus Borges. Pois é, Odair Cardoso, a folia rola solta aqui no último dia de carnaval em Patos de Minas, no Parque de Exposições. Lá no palco, os artistas já dão um show aí garantindo a festa nesse último dia. Porque, olha, teve horário para começar, viu? Começou durante a tarde, agora, quando vai acabar, a folia deve rolar a noite toda. E a gente percebe aqui, todo mundo curtindo, aproveitando. À frente do palco se concentra aí o maior número de foliões em Patos de Minas. Mas ainda assim, tem pessoas que estão aqui aproveitando, por exemplo, para conversar nesse último dia de carnaval aqui em Patos de Minas. Qual que é o balanço que você faz desses dias de festa? Olha, de todos os dias, eu acho que os primeiros foram os melhores. Ontem eu fiquei um pouco em choque, que eu não sabia que a Drica ia vir, o pessoal. Aí eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito dela. Aí eu consegui tirar uma foto porque ela foi super doida. Mas de geral foi muito legal, eu gostei muito. Beijou na boca, aproveitou. Como que você curtiu esse carnaval? Beijei muito na boca do meu namorado. Curti muito com meus amigos, a gente veio de São Carlos pra cá. A gente tocou no primeiro dia, que eu sou da bateria UFSCar. E todos os outros dias foi só aproveitar, bebemos muito, curtimos muito, gritamos bastante. Agora esperar o próximo ano para aproveitar essa folia. Sim, e que chamem a gente para voltar também, para tocar aqui. É isso aí, pessoal que veio de fora, aproveitando. Deixa eu conversar aqui com você. Último dia de folia. O que é que mais te marcou aqui nesse carnaval em Patos de Minas? Eu acho que a energia das pessoas. A energia das pessoas, o clima, tudo. Eu gostei de tudo. Você é de onde? Eu sou da Bahia. Da Bahia. Primeira vez em Minas Gerais? Primeira vez. Primeiro ano de carnaval aqui. Qual que é a diferença do carnaval dos mineiros pro carnaval lá dos baianos? Não vi tanta diferença não. Eu vi assim a diferença de lá, o pessoal gostava muito de axé e tal, aqui o pessoal ser mais o funk eletrônico? Mais funk eletrônico, mas em relação à energia,
A mesma coisa, gostei demais. É isso aí, olha só. Gente de Lages, na Bahia, obrigado. É isso aí, último dia de folia aqui no Parque de Exposições. Todo mundo aproveitando para registrar os momentos. E é isso aí, ó. Aqui tem o barzinho onde fica. E aí, vem aqui, deixa eu falar com você. Da onde que você é? Daqui, de Patos. Primeiro carnaval que você tá curtindo ou já curtiu outros? Não, o primeiro, é o primeiro. O que você tá achando? Bom demais, tá muito bom. Veio todos os dias de festa? Vim todo dia. Qual que foi o melhor dia? Ontem foi muito bom. Show da Driga. Beijão na boca. Oh, não pode falar isso? Bota aí o Peterson, obrigado. É isso aí, carnaval, uma data pra curtir, pra comemorar, pra aproveitar. E como o rapaz ali beijou muito na boca. É isso aí, Odair, de volta com você ao estúdio do NTV News. Obrigado, Matheus Borges. Essa é uma folia que é diferente também, né? De região para região. Patos de Minas é um carnaval mais de música eletrônica, mais de funk, bem diferente de outras regiões aí, mas essa galera quer se divertir e aí a gente fica preocupado com o que pode resultar desse carnaval, mas esperamos que essa situação não se transforme em desespero depois com tanta gente juntas. Até porque, como eu disse aqui no bloco anterior, isso não está proibido pelo protocolo aí do Governo do Estado de Saúde, né, Gui? É verdade. É isso, né? Amanhã a gente se encontra novamente. Estaremos aí. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.